Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês novamente, apesar, né, das situações, apesar das dificuldades, estamos aqui, né? O trabalho continua, devemos estar sempre trabalhando, levar o nosso trabalho a sério, apesar dos empecilhos, apesar das dificuldades que surgem, né? Estamos aqui. Chegamos aqui, tive o desencarne do meu cunhado, infelizmente, ontem, José Patrício Vieira, mas já fizemos todos os trâmites, já chegamos em nosso lar, graças a Deus, e já vamos continuar o nosso trabalho, né? Que é o que nós nos propomos a fazer. A vida continua, nós sabemos disso, a vida continua além da morte física, né? E nós continuamos aqui com o nosso trabalho, enquanto Deus permitir. Hoje nós vamos falar dos pobres de espírito, dos pobres e dos ricos de espírito. O que Jesus quis dizer sobre isso, né? Desconstruindo aquela ideia, né, de pobre de espírito que nós temos na nossa mente. Já visto que de vez em quando, né, nós ouvimos isso, fulano é pobre de espírito, né? Dando um sentido diferente do que Jesus nos apresentou, né, no Sermão da Montanha. Mas antes de iniciarmos, como sempre, primeiro, antes, né, de nós fazermos as vibrações, eu quero já cumprimentar a Marta Caramante Longuinho, que já chegou aqui, foi a primeira, Marta, um beijo, né? Sueli Nascimento, a minha sobrinha querida, a Maria Vilma Cavalcante, né? As pessoas que estão chegando aqui, os amigos, as amigas, eu agradeço muito, né? Porque vocês estão sempre comigo, me apoiando, me auxiliando, né? Compartilhando meus vídeos, para que cada vez mais nós possamos divulgar, né, a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus, o que ele disse para nós através dos seus ensinamentos, né? Um momento, né? Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida de aprendizado, mas o aprendizado que nos será apresentado hoje, que fala sobre os pobres de espírito, que nós, ao final dessa apresentação, dessa live, nós temos já adquirido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprendizado sobre essas palavras do nosso Mestre Jesus. E que nós possamos cada vez mais aprender, porque quando nós aprendemos, nós estamos em condições também de repassar os nossos ensinamentos. Passamos a ser semeadores, divulgadores. Isso é muito importante. O Mestre Jesus diz que todos nós poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Então nós devemos ser divulgadores. E Jesus, ele diz que nós podemos fazer o que ele fez foi isso: semear amor, semear a paz, semear a harmonia, principalmente o perdão. Então vamos iniciar mais essa live, pedindo autorização aos mentores, ao mentor encarregado desse nosso encontro, autorização para iniciarmos mais essa live. Graças a Deus e graças a Jesus. Pobres de espírito, mas eu coloquei pobres e ricos de espírito. Quem são os pobres de espírito e quem são os ricos de espírito, né? É a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha do Mestre Jesus, né? Por que eu escolhi este tema, como eu disse? Porque muitos de nós, eu inclusive, né, fomos levados a uma tradução diferente a respeito do sentido dos pobres de espírito, nos passando a ideia de serem pessoas ignorantes, orgulhosas, mas orgulhosas no sentido de grandeza, né, de se imaginar melhor do que o outro. Aquelas pessoas sem argumento, no conceito popular, são pessoas mesquinhas, adoecidos moralmente, egoístas, arrogantes e sem afeto pelo próximo.
No sentido bíblico, essa ideia é totalmente diferente, como Jesus nos passou, né? Mas Jesus nos apresenta uma ideia diferente. Os pobres de espírito são aquelas pessoas desprovidas de orgulho e de vaidade. Ou seja, olha, tudo diferente, né, do que nós imaginávamos, que nos foi passado durante toda a nossa vida, né? Exatamente o contrário, né? Desconstruindo aquele conceito que trazíamos conosco, de serem simplórios, ingênuos, ignorantes, tolos, não é verdade? Mas são os humildes de coração, que respeitam aqueles que não sabem e não compreendem que já se sabe e compreendem. O pobre de espírito é assim, e respeita ao próximo que não entende do que ele entende. Não procura se prevalecer diante de uma plateia, destilando seus conhecimentos, humilhando ao próximo, não visando, mas sim, ele não visa esclarecer os que sabem menos que ele, mas apenas diminuir aqueles que demonstram saber menos que ele, né? Mas apenas com o intuito, né, de mostrar e se exibir perante todos. Os pobres de espírito, apesar de serem superiores moralmente e espiritualmente, muitas vezes em conhecimento, não se utilizam disso para diminuir ao próximo, mas sim para o esclarecer. Jesus, sendo superior espiritualmente, jamais se vangloriou ou humilhou alguém. Pobres de espírito são aqueles que não se mostram sabedores de tudo. Mesmo sabendo muitas coisas, dizem nada saber. Só sei que nada sei, né? Nos disse Sócrates, o pai da filosofia, que está, né, no nosso evangelho, no início, na introdução, né, como um dos precursores do espiritismo, Sócrates e Platão. Sócrates, na sua humildade, dizia: eu só sei que nada sei. E essa é muito importante isso. Nós temos ideia que nós não conhecemos. Nós não sabemos tudo. Nós pensamos que sabemos muito, mas muitas vezes nós descobrimos que não sabemos nada, né? Se calam para que os tolos falem. Aquele que é resignado diante das ofensas e humilhações. Esses são os pobres de espírito, que sabem perdoar, respeitando as limitações do próximo. No Sermão do Monte, Jesus se dirige aos judeus, né? A riqueza de bens materiais era comparada ou confundida à riqueza espiritual, à evolução espiritual. Apenas aqueles que possuíam dinheiro, escravos, né? Porque se tinha escravos naquela época, e poder, eram os ricos, né? Que eram abençoados por Deus, apenas eles, né? Quem era pobre não era abençoado por Deus, tinha aquela ideia que a pobreza, que o pobre não era amado por Deus. Algumas doutrinas ainda se baseiam nisso, se nós observarmos, né? Quem possui bens materiais é abençoado por Deus. Quem não é abençoado por Deus. Quem não possui materiais, coisas materiais, é pobre de espírito. Ou seja, não é abençoado por Deus. Mas Jesus muda totalmente o sentido desse pensamento, dizendo que pobres de espírito são aqueles que são humildes de coração, que não se considera melhor que ninguém, que se reconhece imperfeito apesar de saber alguma coisa, né? E é necessitado sempre de mudanças para melhor. É reconhecer que Deus é quem comanda tudo, que é Deus que permite que eu possua ou não possua, que na verdade não possuímos nada, somos apenas guardiões dos bens. Quando retornamos ao mundo espiritual, de nada de material nós levamos daqui, né? Porque é Deus que permite que eu possua ou não possua, que decide se estarei reencarnado amanhã ou não, não é verdade? Sem que Deus permita, não realizo nada. Se é permissão de Deus, você quer, me levanto de manhã. Se quer, existo ou existiria, porque Ele é nosso Criador. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, naquele episódio em que Jesus aparece para ele, se mostrou pobre de espírito. Quando encontrou Jesus, quando ele disse, né, mestre, que queres que eu faça? Ele, com toda a sua galhardia, com a sua empáfia, que ele era um cidadão perseguidor de cristãos, né, e de cidadão romano, que podia decidir sobre a vida e a morte das pessoas, que ele era candidato a ser o comandante do Sinédrio, que seria o tribunal, né, que se decidia sobre tudo,
porque já havia ordenado, inclusive, a morte de milhares de cristãos. Naquele momento, ele notou o quanto pequeno ele era diante daquele ser que emitia tanta luz que até o cegou momentaneamente. No livro Paulo e Estevão, nós temos esse relato. Quem tiver a oportunidade, eu sempre falo desse livro é maravilhoso. Fala muito, né, do Saulo de Tarso, que depois se torna Paulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, que todos nós respeitamos, né? Nós temos esse relato que é muito lindo. Quem tiver oportunidade, eu convido novamente a ler esse livro. Nós, seres humanos, muitas vezes precisamos sofrer para que compreendamos o quanto somos pequenos diante das decisões do Criador. Nesse momento, compreendemos o quanto somos pequenos diante dos desígnios de Deus. Isso acontece principalmente quando a morte bate à nossa porta. A morte física, o desencarne, nós vemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós estamos à mercê de Deus, o quanto nós não temos condições de decidir nada sobre nós. Né? Principalmente quando é alguém jovem, né, que desencarna, e quando esse desencarne bate à nossa porta, né, e que tínhamos muitos planos maravilhosos para o futuro daquele jovem, daquela pessoa, mas nem mesmo assim, e nem sempre, apesar dessas provas difíceis, muitos seres humanos não se tornam pobres de espírito, não se tornam humildes, não se tornam compreensíveis que Deus é que decide sobre tudo. Muito pelo contrário até, se tornam orgulhosos, odiosos e agressivos, né? Inclusive contra Deus. Ser pobre de espírito é nos reconhecer dependentes de Deus, ainda pobres espiritualmente, reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas e de todas as decisões. Na parábola do fariseu e do publicano, que muitos de nós conhecemos, né, nos são apresentados dois seres humanos, né? Dois homens subiram ao templo a orar, diz, né, no texto, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele se dirige ao publicano: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos então que este, Jesus fala, o publicano, claro, né, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu, né, porque qualquer um que a si mesmo se exalta, será rebaixado, e aquele que se exalta, será humilhado. Está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ou seja, quem é o pobre de espírito nesse texto? É o publicano, claro, porque reconhece suas falhas e pede perdão a Deus. É o humilde de espírito, que reconhece suas falhas e necessita de perdão. O fariseu, ao contrário, ele é cheio de si, porque valoriza mais o material que o espiritual. Se imagina mais importante por possuir mais, por jejuar mais, né? Por doar mais, por pagar mais. E não se coloca como sendo melhor apenas que o publicano, que ele fala, mas também os demais homens, ou seja, ele se coloca como um Deus, que ele é menor que qualquer homem, né? Ou seja, este sim, né, é o rico de espírito, como eu disse no começo da palestra, não é o pobre de espírito. Essa é a diferença que Jesus nos ensina. O pobre de espírito é diferente do que nós imaginávamos. É totalmente diferente o pobre de espírito que Jesus apresenta para nós e do pobre de espírito que nós temos no nosso dia a dia, nas conversas, né, que nós ouvimos. Na verdade, observamos que o fariseu é alguém que cumpre com seus deveres. Muito bem, mas o erro está em se comparar com os demais e se ver melhor do que os demais, que ele cumpre com os seus deveres. Nós, seres humanos, por melhor que desempenhemos nossas tarefas, obrigações, sejam elas quais forem, devemos apenas agradecer a Deus por nos permitir desempenhar bem essas tarefas. Bem aos nossos olhos, que fique claro. Mas quando nos comparamos com os demais, que porventura desempenham o mesmo trabalho que nós, diminuindo sobremaneira seu desempenho, o bom proveito, espiritualmente falando,
Não é correto. Porque toda comparação visando humilhar ou diminuir as realizações do próximo não é visto com bons olhos pela espiritualidade maior. Cuidai pelo que sai pela boca e não pelo que entra por ela. Então, nesse caso, o fariseu cuidava do jejum, ele fazia muitas coisas corretas, ele realmente fazia coisas corretas, mas ele se preocupava em jejuar no seu alimento, mas não jejuava pelo que sai pela sua boca, que seria as palavras, a humilhação que ele estava apresentando contra aquele publicano. Porque os publicanos, eles eram mal vistos, pela sociedade, até odiados pela sociedade judaica, por serem cobradoras de impostos. E, na verdade, nenhum de nós gosta de cobrador de impostos até hoje, na verdade. Ninguém gosta de cobrador de imposto, não é assim? Ninguém gosta. E os judeus, naturalmente, não gostavam, mas que eles exploravam as pessoas, Por isso, o fariseu se utilizou desse exemplo de impureza, se colocando como perfeito. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que nós citamos sempre aqui, nos ofereceu essa pérola que relata fielmente essa mensagem. Ele diz assim: quando alguém cair em erro, estendemos os braços em socorro ao irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita às quedas, ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Então todos nós estamos sujeitos a cair, a cometer erros, por isso não devemos julgar. Quem julga hoje pode ser o julgado amanhã. Isso que Bezerra nos diz na sua sabedoria. Quem se mostrou pobre de espírito nesse episódio, como nós dissemos? Claro que foi o fariseu e não o publicano, porque o publicano reconheceu a sua falha, reconheceu ser um pecador, reconheceu que ele precisava melhorar. Reconheceu sua fragilidade, seu erro, que se humilha diante de Deus, não tendo coragem sequer de erguer a cabeça. A comparação é sempre perigosa. Se decidimos, se nós decidimos nos comparar, procuremos nos comparar àqueles que são mais evoluídos que nós. Mas que essa comparação seja apenas para que reconheçamos nossas falhas e procuremos nos esforçar para atingir o patamar daquele ser que imaginamos superior, como o nosso Chico, como Jesus, como vários ícones que Deus nos ofereceu e nos oferece durante as nossas encarnações. A humildade é a virtude mais difícil de ser praticada, juntamente com o perdão, é claro, porque quem não é humilde não perdoa. Mesmo porque para perdoar é necessário ser humilde, reconhecendo também ser falho. O fariseu se coloca como referência de honestidade e bom comportamento diante de Deus. E ao fazer isso, todas as virtudes se tornam inúteis aos olhos de Deus, porque são acompanhadas de orgulho e de vaidade. Ele demonstra não ser pobre de espírito, o pobre de espírito que Jesus nos apresenta. Que ele não faz uma prece, mas sim um apanhado de pretensas virtudes. A prece é para pedir, louvar e agradecer. Louvar a Deus e não louvar a nós mesmos. E foi o que ele fez. Louvou a si e não louvou a Deus. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, porque deixa uma passagem, em sua passagem, o germe de quase todos os vícios está no nosso Evangelho. Enquanto seu oposto, a humildade, o reconhecimento de nossas imperfeições. O pobre de espírito não se julga melhor que ninguém. Quando você não tiver uma palavra que auxilie, não abra a boca. Olha o que o Chico disse para nós. A frase até meio dura a partida do Chico, Ele diz, quando tiver uma palavra que auxilie, fique calado. Não abra a boca. Se não for para auxiliar, não abra a boca. É o que o Chico fala para nós, Então, se observarmos, veremos que Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Bezerra, enfim, ícones que temos como exemplo a seguir, são pobres de espírito. Olha como muda o nosso pensamento a respeito disso, como Jesus muda a nossa forma de ver o que é ser pobre de espírito. E Jesus disse, não vim para ser servido, mas para servir. A cerimônia do lava-pés, para mim, eu sempre falo isso, é um dos maiores exemplos de pobreza de espírito que Jesus nos apresenta. Que ele lava os pés dos seus discípulos,
Ninguém lava os pés das pessoas. É um dos maiores exemplos de pobreza de espírito e de humildade que Jesus nos apresenta, né? Chico Xavier, certa vez, ao atender uma centena de pessoas, ele beijava a mão de cada uma, né, que ele atendia. No final, uma pessoa que estava ao seu lado lhe perguntou por que beijava a mão das pessoas, e ele respondeu: porque não posso lhes beijar os pés. Olha que lindo isso, né? A humildade do Chico, a sua pobreza de espírito, seu amor ao próximo, né? Madre Teresa, ela disse: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota, sem ele, no caso, né, o oceano seria menor. Olha só as palavras dela, né? A irmã Dulce disse: o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios, por mais que fizermos, tudo é pouco, diante do que Deus faz por nós. Palavras de irmã Dulce. E o Bezerra de Menezes: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Todos os livros que eu citei uma frase deles, que coisa maravilhosa, né? A humildade não está relacionada a se vestir mal, não, a utilizar calçados surrados, mas em respeitar ao próximo. Humildade e a pobreza de espírito não estão ligados necessariamente na forma de se vestir e na condição financeira e social. Como comentei na última live, a humildade não é sinônimo de pobreza material, não, né? A posse de bens materiais não impede que muitos detentores desses bens sejam humildes e caridosos, né? A humildade de muitos, às vezes, que não possuem bens materiais, são menores que as pessoas que os possuem, né? Então, não existe isso da pessoa não ser possuidora de bens materiais e ser pobre de espírito, né? Às vezes ele é rico de espírito, ou seja, orgulhoso e não tem humildade como alguém que às vezes é possuidor desses bens. A humildade só se apresenta quando o ser humano compreende o poder de Deus, compreendendo que Deus é que decide, né, nosso rumo como espíritos imortais, nosso destino. A doutrina espírita nos mostra, através de provas irrefutáveis, a existência da vida do espírito após a morte. E ao quanto se sofre quando se coloca o orgulho à frente da humildade. O quanto é importante procurarmos ser pobres de espírito, porque sabemos, não levamos nada do que relaciona à matéria. Falar de humildade é fácil, né? Não é difícil falar, mas sua prática ainda é muito difícil, né? Mesmo porque nós estamos num mundo difícil ainda de expiação e provas. Porque os detentores da matéria, ou de condições mais confortáveis que outros, acaba em algum momento, principalmente nos momentos de discussão e descontrole, humilhando a quem possui menos, a quem sabe menos. E deve-se ter muito cuidado com isso. Se convidado a uma festa, senta-se nos últimos lugares, as pessoas que são humildes, né? Em Lucas 14, Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, e Jesus conta essa parábola, né? Ele fala assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe um lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu o seu lugar a este, ou seja, ao que tem mais importância que você. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Né? Olha só que lindo esse texto, né? Não exige privilégios, né, de Deus por termos praticado o bem. Não se ofende se cai diante das ofensas, porque respeita a dificuldade do próximo. Esse é o pobre de espírito. Se reconhece falho, não reclama e maldiz a divindade, apenas pede força e resignação para suportá-las. Respeita a todos, independente da posição ou trabalho que desempenha na sociedade. Ainda temos dificuldade em praticar, na essência, o que o verdadeiro pobre de espírito deve praticar. Agora sabemos o verdadeiro sentido da palavra pobre de espírito. Mais o aprendizado que o Evangelho nos oferece, desconstruindo aquela ideia que tínhamos a respeito dessa frase. Desconstruir que não é alguém com baixa autoestima. Não se compara o próximo se imaginando melhor. Pobre de espírito é aquele que se reconhece necessitado, falho e necessitado de amor e do perdão de Deus. A pobreza de espírito
é a pobreza que todos nós devemos procurar conquistar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, disse uma frase fantástica, que eu gosto muito, que ele fala: se viver na necessidade, sei viver na necessidade e também na fartura. Isso é muito difícil para nós, seres humanos. O pobre de espírito não se baseia a sua felicidade e não mede a grandeza de Deus, baseado na sua condição material. Sabe viver bem, possuindo bens materiais ou não. Se está pobre materialmente ou rico materialmente, ele continua sendo pobre de espírito, continua sendo humilde, sabendo viver tanto na fartura quanto na dificuldade. Essa é a parte mais difícil para nós, seres humanos. Porque viver na fartura não é difícil. Viver na dificuldade é que é a maior prova. Porque ele sabe que a condição de riqueza ou pobreza material são condições passageiras. Os bens materiais são transitórios, sabemos disso. Pertencerá a cada um, a cada encarnação. O pobre de espírito, na verdade, ele é sempre rico, em fé, em esperança, porque já sabe, né, que essa vida no corpo nada mais é que um capítulo de nossas muitas encarnações. Não é por acaso que Jesus a colocou em primeiro lugar nas bem-aventuranças. Porque quem é pobre de espírito, humilde de coração, está apto a conquistar todas as outras bem-aventuranças. Somos todos muito pobres ainda em humildade e amor ao próximo. Descobrimos que aqueles que imaginavam serem pobres de espírito, agora sabemos que são ricos de espírito. É muito interessante isso. O materialista está intimamente ligado à riqueza do espírito. Porque não aceita que existe um ser superior, porque se aceitar, vai aceitar que existe um Deus. Suas conquistas, inteligência e bens que possui não são obras de seu saber e de sua capacidade, mas de Deus. Eles não admitem que exista alguém acima deles. Porque o materialista atribui tudo a si mesmo, não aceitando que exista algo acima de si. Então, hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre o Evangelho. Aprendemos que ser pobre de espírito não é exatamente o que nós imaginávamos que fosse. Pobre de espírito é humilde de coração, é o que respeita ao próximo, é o que aceita as dificuldades com resignação, aceitando as dificuldades que surgem, não sendo covarde de não ir atrás, mas se fez tudo o que deveria, né, e não conseguiu vencer aquela dificuldade, aceita aquelas limitações na sua vida, segue em frente e não abaixa a cabeça, sempre aceitando aquelas dificuldades que surjam na sua caminhada. Esse é o pobre de espírito que Jesus nos apresenta, mudando totalmente, desconstruindo aquela nossa ideia do que é ser o pobre de espírito. Foi um prazer estar com vocês, que Deus ampare a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa noite, apoiando sempre, auxiliando. Então, que nós possamos pensar sobre isso, analisar sobre isso, divulgar isso, porque agora nós somos semeadores. Toda vez que nós aprendemos um pouco mais, estamos na condição de repassar isso para as pessoas, para os que nos acompanham, para os que nos seguem, para os que estão conosco, onde quer que nós estejamos, quando houver oportunidade para isso. Foi um prazer ter vocês comigo. Vamos agora às vibrações. Muita paz no coração de todos. Vamos aos aniversários primeiro. Zélia Veríssimo Pelaio, a minha prima querida, né? Aniversariou dia 26. A Vera Rússia está conosco aqui todas as lives. Parabéns, Vera Rússia. Muito obrigado. Aniversariou dia 26. O Eric César, meu querido, ele é filho da Giane, né? Da nossa Giane Pereira, minha amiga querida. O Eric César é um artista, né? Ele faz o cover da Nessi Brandão, aparece em alguns canais de televisão, muitas vezes. Um grande artista, o Eric César, ele faz perfeito. Podem procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar os vídeos dele. Uma pessoa muito querida nossa aqui. Alessandra Pinheiro, essa menina linda que está sempre conosco, aniversariou dia 28. Parabéns, Alessandra, minha linda. Muitos anos de vida para você. O Wilson Norberto Cap também, que está conosco aqui na nossa live. Né? Norberto, um abraço, é um amigo, frequentador assíduo do Centro Espírita de Bom X.
está sempre presente lá quando eu estou fazendo palestras lá. É um grande amigo, parabéns. Meu primo Joaquim Romualdo Teixeira, que mora no Rio de Janeiro, aniversariou dia 29, filho da minha tia Ana, que já retornou ao mundo espiritual, irmã do meu pai, que também já retornou ao mundo espiritual. Euridice Ferreira Porto, irmã da minha querida Dirce Porto, aniversariou dia 30, parabéns, Euridice, muitos anos de vida para você. A Neuza Panzan, minha amiga querida, tanto do Irmão X como do IEF, né? Estudamos filosofia espírita lá na mesma casa, na Vila Mariana, parabéns, aniversariou dia 30. Bárbara Pelaio, coisa linda, minha amiga querida, né? Que também aniversariou no dia 30, parabéns, Bárbara, muitos anos de vida. A Maria Carmo, dia 31, Gerce Porto, pedimos vibrações para Gerce Porto, também a irmã da Dirce Porto, está com problema nas pernas, na circulação, ela tem um problema de circulação, mas ela diz que está bem melhor, agradecendo a todos pelas vibrações que ela recebeu, né? Uma beleza. A Loba apareceu, voltou para o Facebook, ela está falando aqui. Seja bem-vinda, minha querida, um abraço, tá bom? Essa menina canta muito, obrigado por você ter retornado. Maria Aparecida Silva, nossa prima querida, o Norberto aqui, o seu Norberto apareceu aqui, tinha a Raquel de Moraes, eu não consigo falar o nome de todos, infelizmente, mas né, a Margarida Pinto, já vi também está aqui, um beijo, a gente vai mudando os nomes aqui, uma beleza, muito bom ter vocês comigo, a Dirce Porto, acabei de ver aqui, né, se atrasou, mas chegou, muito bem, Dirce, um beijo, né, a Karen Scherer, vibrações para a Karen, nossa amiga, companheira do Irmão X, que está atendendo no Hospital Santa Cruz já, acho que umas 3 semanas, entubada. A Karen está com dificuldade para retornar. Pessoal, vamos vibrar por ela. Karen Scherer. Scherer é S-H-E-R-E-R. Vamos vibrar pela Karen, gente. Pedir para ela que ela se recupere, que ela consiga retornar. Né, tomar a consciência para que ela possa voltar. O meu querido, nosso genro, que é a Jaque que deu a filha para mim, né, filha da Rita Sandina Vieira, fez agora à tarde uma troca de marca-passo e vibrações para ele, mas ele está bem, está recuperando já retornou, já voltou da anestesia. Nós vamos peço vibrações para ele, para o Clóvis Luiz Pinheiro, uma pessoa que nós amamos muito, demais, e que ele se recupere bem, esteja tudo bem. Né? O desencarne, infelizmente, da Edilane Stavani, que é lá do Lar Espírita da Prece, que fiz uma palestra na outra semana, né? Irmã do Santos Stavani, o seu pai, o seu Pietro, né? E a mãe, me desculpe, a menina mandou para mim o nome, mas eu fui para Campinas hoje devido ao desencarne do meu cunhado, eu acabei não conseguindo digitar, me desculpe, mas um abraço para a mãe dela, né? O seu Pietro, minhas condolências, que eles consigam superar essa dificuldade, o retorno de um filho ao mundo espiritual não é fácil. Maria Ângela, um beijo para você, sempre juntos. Abracei o Reginaldo outra semana, maravilhoso, lá no Irmão X, que é muito feliz de revê-lo depois da internação, depois das vibrações que fizemos para ele. Foi muito bom o abraço dele, né? Mas na verdade a gente não faz nada, quem faz é Deus, nós apenas pedimos, né? Só que nós fazemos aqui. Então a Edilane Stavani, ela desencarnou, vítima de Covid, infelizmente, né? Está aqui a Cida, né, o Sandro, o seu Pedro Stavani e também a mãe. Muitas vibrações. E vibrações para o meu cunhado, José Patrício Vieira, retornou à parte espiritual ontem. Chegamos de Campinas agora há pouco, aqui em casa, antes da live, uma meia hora antes, mas estamos aqui, graças a Deus. Pedir por ele, para que ele seja encaminhado ao mundo espiritual, que os mentores amigos o auxiliem nesse momento, que abraça a minha sogra, a dona Santina, que sofrimento enorme da minha sogra, a minha esposa também, a Rita, e todos os irmãos, filhos, sobrinhos, que são muitos, não dá nem para falar aqui, mas que o meu cunhado seja encaminhado ao mundo espiritual, que ele possa ser auxiliado da melhor forma por essa espiritualidade maior e maravilhosa. Então, um beijo a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.
Um beijo no coração de cada um e que nós possamos estar juntos na próxima semana, trabalhando novamente aqui, e vocês me auxiliando, compartilhando e fazendo companhia. Um beijo para todos vocês. Nós já temos as 2 vibrações aqui. A Aline Mari Jesus Elias, é prima do Sérgio Barros, meu grande amigo. Ela infelizmente cometeu suicídio no último sábado. Uma menina linda, 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 linda. Infelizmente cometeu suicídio. Esse ato que é tão danoso ao espírito, né? Porque nós sabemos a dificuldade, mas infelizmente a pessoa às vezes se desequilibra e não consegue. Então, que Deus ampare a todos, né? E aqui a minha amiga Sandra Maramarim, lá do Lar Muris Harmonia Chico Xavier, pedindo vibração tanto para a casa espírita, né? E para a Marielle, né? Pedindo vibrações para a Marielle, pedindo vibração para o Lar Espírita do Museu Harmonia Chico Xavier. Eu peço vibrações para todos meus amigos dessa casa maravilhosa que me deu oportunidade de trabalho, e que na próxima quinta-feira eu faça a live deles no Instagram. Já estou convidando já. É sempre às 8 da noite, na segunda quinta-feira do mês. Então, que Deus ampare a todos nós, que nós sejamos protegidos sempre, e que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, e que as pessoas que tiveram seus entes queridos retornar ao mundo espiritual tenham a força necessária, a fé necessária de que Deus está no comando de tudo, e que nós, pedindo, eles serão atendidos, serão encaminhados ao mundo espiritual com todo o auxílio necessário. Então vamos fechar nossos olhos para que possamos agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus, esses mentores amigos, que nos auxiliam tanto, que auxiliam aos enfermos, que auxiliem a esses irmãos, essas irmãs queridas que estão retornando ao mundo espiritual. Não só os que nós citamos aqui, mas a todos os nossos irmãos que estão retornando ao mundo espiritual em todo o nosso planeta, e que eles possam receber todo o auxílio e o abraço dessa espiritualidade maior. Peço a Deus e a Jesus que continue nos auxiliando. Peço ao Mestre Jesus que ilumine a todos nós, que ilumine os nossos lares. Imaginar o Mestre Jesus iluminando nossos lares, adentrando os nossos lares, iluminando os cômodos da nossa casa, nosso local de trabalho, os hospitais, que nós conseguimos trazer na nossa mente o hospital que nós conheçamos. Eu estou imaginando aqui, Clóvis Luiz Pinheiro, recebendo essa luz, a minha sogra, o pessoal do lar espírita da prece, recebendo também essa vibração, essa luz, essa amiga também, prima do Sérgio Barros, que ela possa receber também essa luz, que atentou contra a própria vida, retorno ao mundo espiritual em uma condição difícil, mas Deus, que é nosso Pai, nos perdoa a todos, nos auxilia a todos, sempre nos oferecer novas oportunidades, por maior que sejam nossos erros, teremos sempre uma nova oportunidade, através da reencarnação, através do retorno, mesmo que não seja difícil, nós recebemos sempre a oportunidade do nosso retorno ao corpo, para que possamos rever situações negativas que nós cometamos ao longo das nossas encarnações. Eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos. Peço ao Dr. Bezerra de Menezes, que abraça todos os enfermos do nosso país, do nosso planeta, para que todos possam receber o auxílio necessário. Peço autorização também desses amigos, autorização para encerrar mais essa live, mais esse encontro. Um beijo no coração de todos, parabéns aos aniversariantes, abraços aos que tiveram seus entes queridos levados ao mundo espiritual e vibração positiva aos que estão internados, precisando de apoio e de amparo. Muito obrigado a todos, muita paz a todos, que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Fiquem todos com Deus e muito assim, mas muito obrigado pela presença e pelo apoio. Fiquem todos com Deus.